Boa tarde para você. Boa tarde. É uma honra, tem sido uma honra estar com meus irmãos. Todas as vezes que tivemos o privilégio de vir a Portugal, aprendemos muito e levamos embora para o Brasil amigos e pessoas tão especiais para o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Hoje foi um dia muito especial. Eu quero repartir com vocês algumas coisas que aconteceram hoje. Primeiro, eu estou bastante impressionada por estar lá na casa da irmã Milu. E a Milu estava falando ao telefone com duas amigas dela que estavam vindo para cá. E eu gostaria de saber quem são essas duas amigas que estavam vindo para cá. Quem são? Levanta a mão para mim. Eu queria ver as amigas da Milu. Vocês! Eu estava querendo conhecer vocês. Estava vendo aonde estão as amigas da Milu. Agora são minhas amigas também. Combinado? Tá? Vieram para escutar, diz que vieram para entender, que tem vontade de entender mais a respeito da Bíblia. Que bom! Outra coisa importante que nós temos que estudar hoje, falar. Nós fomos nas grutas. Eu não sei dizer bem o nome delas, porque são tantas as que vocês têm. Mas são uma das... Pois foram estas daí que você falou. Você sabe que são uma das 7 maravilhas de Portugal. E eu fiquei pensando ao entrar dentro daquelas grutas, algumas coisas que vão acontecer conosco. É muito interessante estar ali. E hoje nós vamos falar a respeito disso e pedir a Deus que nos dê propriedade para falar a respeito. Que o Senhor nos ajude nesse tempo da palavra de Deus aberta. E durante esse momento, eu queria que você, pela graça e poder do Senhor, fizesse uso da Bíblia também. Nós estamos aqui por um motivo. O motivo é escutar o que Deus quer dizer, o que Ele quer falar. E dentro deste motivo é que nós vamos estudar agora. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos fortaleça. Que nos ilumine a mente para entender a sua vontade. Eu quero parabenizar você por ter vindo. Alguém que sai da sua casa num domingo e vem para um ajuntamento estudar a palavra de Deus é algo tremendo. Mas eu quero garantir a você uma coisa. Por favor, observe bem o que eu vou dizer agora. Hoje, neste dia de abril de 2016, estamos aqui juntos para estudar a palavra. Não tem uma fila lá fora para entrar. Eu queria que vocês guardassem e escrevessem o que eu vou dizer agora. Senhores, dentro de mais alguns dias, uma fila de pessoas virá, uma fila tremenda, buscando encontrar em você a solução e resposta para algumas coisas que aconteceram no mundo. Nós vamos estudar algumas delas agora. Nós vamos entender por que é que você tem que estar preparado. Por que foi que o Senhor Deus explicou antes que acontecesse? A intenção de Deus em nos falar, em nos explicar sua vontade, aquilo que haveria de acontecer para que seus filhos não fossem pegos de surpresa. Não existe uma só pessoa aqui dentro que não seja filho de Deus. Nenhuma. Todos são filhos de Deus. E nós precisamos muito da misericórdia do Senhor agora. O pastor acabou de orar. Eu quero lembrar você de um detalhe muito interessante. Se você puder tirar para mim, obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos lembrar de algo muito interessante. Quando pessoas vêm à frente e falam, essas pessoas estão falando daquilo que trouxeram no coração para Jesus. Quando pessoas vêm à frente e cantam, eu acredito que elas estão cantando do que trouxeram no coração para Jesus. Mas quando abrimos a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando. Por isso, em nome de Jesus, não perca a sua chance de ver Deus falar. Quando nós lermos a Bíblia,
você vai estar entrando em contato com a mente de Deus. Não entra o pensamento humano. Nós vamos estudar o que está aqui e entender o que Deus quer dizer. Tá certo? Vamos pedir a Deus que Deus permita que de forma alguma seja a nossa compreensão, mas de forma clara o que Ele quer dizer sobre o assunto. Na sexta-feira à noite, em respeito aos que não vieram na sexta-feira, hoje é o último dia de nossas palestras, embora aqueles que não estiveram na sexta-feira nem no sábado, podem ainda fazer uso do que estudamos, porque foi gravado cada palavra, e também porque nós temos os DVDs aqui. Meu marido, se pudesse me dar algum DVD para eu mostrar. Esses DVDs são todas as palestras que temos. Temos 101 palestras de temas diferentes, todas elas direcionadas à palavra do Senhor e à vida comum. Como agir e o que o Senhor Deus espera de nossa vida. Todas as coisas que estudamos e aprendemos estão em DVDs. Cada um desses é um assunto diferente. São assuntos da vida comum, aconselhamentos e estudos da Bíblia. Além do que, meu bem, muito obrigada. Meu bem, além do que, depois dessa apresentação dos DVDs, você deve dar para outra pessoa também. Não fique com isso para você. O mundo precisa ser advertido e precisa saber as coisas que vão acontecer. Muito bem. Sexta-feira à noite nós estudamos um tema muito interessante. Estudamos que para esta hora da história da Terra, você foi chamado. Deus não permitiu em sua capacidade, em seu controle das nações, não permitiu que você nascesse há 100 anos atrás. Dentro do plano de Deus, Ele não quis que você nascesse há 2000 anos atrás. Ele também não pensou em você nascendo há 6.000 anos atrás, que é quando começou, segundo a Bíblia, nós somos estudiosos da Bíblia. Nós não acreditamos em nada que seja contrário ao que está aqui. E o Senhor Deus diz na sua palavra que só existe ser humano na Terra a partir de 6.000 anos. Só existe vida na Terra a partir de 6.000 anos. Ok? Então Deus não pediu que você nascesse há 6.000 anos atrás. Se por acaso Deus quisesse que você viesse à existência nessa época, Ele teria criado você. No entanto, não foi isso que Ele quis. No plano dele, Adão ficaria no início e você e eu ficaríamos no final. Tá entendido isso? Agora, para compreender melhor o que eu estou dizendo, por que Deus não te escolheu para o início? O que Ele tinha em mente para você nascer agora? Ele não te escolheu para nascer na época de Jesus. Em nenhum momento Ele pensou que você deveria nascer na época em que Jesus andou aqui entre nós. Também não pensou que você devesse nascer 1000 anos depois de Jesus. Estamos no ano 2016 depois disso, né? Sim ou não? Sim. Por que Ele não planejou que você nascesse em 1000 anos depois de Jesus? Em plena Idade Média. Por que não? Certamente tem uma tarefa para cada um. Então, esta tarefa que Deus tinha para aquelas pessoas foi cumprida. E a tarefa que Deus tem para nós? O que é que Ele espera de quem nasceu no tempo do fim? Nós nascemos no tempo do fim. O Senhor Deus deixou esses sinais de forma clara. Hoje nós vamos ver alguns deles. Que Ele disse, assim como vocês sabem, que quando alguns detalhes do tempo está mostrando vai chover, vocês deveriam também saber que o tempo mostra quando é que eu estou vindo, quando eu estou voltando. Ele deixou alguns sinais claros. E não são... Aí eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Não tem como errar. Esses sinais estão cumpridos. E hoje nós vamos ler na Bíblia esses sinais. A impressão que se tem ao ler a Bíblia é que você está ligando a televisão e ouvindo aquelas notícias, as mesmas da palavra de Deus. Estamos no tempo do fim. Por que Deus te escolheu para o tempo do fim? O que Ele espera de alguém do tempo do fim? Eu falei isso na sexta-feira à noite. No sábado pela manhã nós estudamos que a atitude humana não é ponto de salvação. Uau! Como assim? A atitude humana é ponto de perder salvação, não de ganhar. Como assim, Maísa? A atitude humana não entra em salvação. Salvação ganhamos antes de pecado acontecer. Lembra disso?
A graça já existia antes que o pecado acontecesse. Segundo o que está escrito em São Pedro, o que o Senhor Deus diz ali para nós? Abertamente. O Cordeiro foi morto em que época? Antes da fundação do mundo. Jesus já estava entregue por nós. Antes de qualquer pecado acontecer, o Senhor Jesus já tinha se proposto: eu me entrego por você. Você nem sabia, nem tinha ideia que viria à existência. Antes de qualquer pecado acontecer, o Senhor Jesus já tinha resolvido o problema do pecado. Ele se colocou no lugar do ser humano. Tá certo? Sim ou não? E quem entende que foi salvo, quem entende que está salvo, então tem uma atitude de salvo. Qual é a atitude de salvo? Como é a atitude de quem foi resgatado do mal? Não andar mais no mal. E para você saber o que é mal, você tem um manual que Deus deixou. Este manual te diz o que fazer, como andar. Foi nosso assunto de ontem à tarde. Como você deve viver aqui? O Senhor Deus tem instruções para a família, para o namoro, para a escola, para a faculdade, para a educação dos filhos, para a comida. Ele tem um menu que pode nos dar o que comer. E o incrível é que estas nossas escolhas vão determinar para o juízo, olha bem o que eu vou lhe dizer, nossas escolhas vão determinar para o juízo de que lado que estamos. Só existe dois lados, o lado de Deus e o lado de Satanás. Quem é Satanás? Preste atenção numa coisa que eu preciso te mostrar agora. Pegue a sua Bíblia, por favor, e observe os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia. Quem não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas não deixe de ver. Por favor, essa é uma parte importante agora de nosso estudo. Gênesis, capítulo 1. Por favor, você pegue a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas não deixe de ver o que eu vou mostrar para você agora. Isso é muitíssimo importante. Olhe bem, Gênesis, olha o que eu vou fazer aqui. Só olhe para cá um pouquinho, por gentileza. Gênesis, capítulo 1, 2, 3. As 3 primeiras páginas da Bíblia mostram como o pecado entrou no mundo perfeito de Deus. Agora vai lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 19, vai lá, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Os 3 últimos capítulos da Bíblia mostram com clareza como o pecado vai sair do mundo. Você está ouvindo isso? Sim ou não? Sim. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia mostram como o pecado entrou no mundo. Os 3 últimos, como vão sair. E essa parte do meio? Para que serve essa parte toda aqui? Essa parte explica a vida do ser humano na Terra e as instruções de Deus de o que aconteceria e como ele viveria. Só que tem uma coisa interessante. Olha para cá o que eu vou lhe dizer. Nunca Deus deixou acontecer uma coisa, algo nessa terra, sem que ele explicasse primeiro para os seus filhos, antes que acontecesse. Ele diz, vai acontecer assim. Compreendeu? Sim ou não? Sim. Isso é muito sério. Por que isso é tão sério? Porque o Senhor Deus é justo, Ele é Pai. Ele não deixaria nenhum dos seus filhos sem instrução. Ele não fará coisa alguma sem antes mostrar aos seus filhos o que em breve deve acontecer. Então eu vou pincelar rapidinho um detalhe aqui. Como o mal aconteceu no mundo perfeito de Deus? O Senhor Deus vivia em perfeita harmonia, completa, total. De nada necessitando e de nada tendo falta. Se um dia algo lhe fizesse falta, ele chamaria a existência, porque a palavra de Deus é poder. Ele fala e pum, acontece. O Senhor Deus não criou anjos porque ele precisasse de alguém. Eu preciso explicar para você uma coisa tremenda. Aqui nós nos casamos porque achamos que precisamos de alguém junto conosco. Nós temos filhos porque achamos que nossa vida está vazia, então a gente precisa de um filho. Com Deus não é assim. Por que ele criou seres humanos? Ele vivia sozinho durante a eternidade toda, intermináveis anos. A eternidade é eternidade. Deus viveu sozinho, não estava nefelibatando em nuvem nenhuma.
O Senhor estava só e não tinha falta de nada, ele bastava-se a si mesmo. E por que então foi que Deus criou? Preste atenção nessa parte agora. Essa parte é muito importante. Qual foi a razão de Deus para criar? Olha, amor humano, amor do ser humano é diferente do amor de Deus. Ok? Essa é a primeira coisa que precisamos entender sobre Deus. Quem é Ele? Olha como é. Deus tem um amor que chama-se suplementar. O amor ágape é suplementar. Como é que é amor suplementar? O nosso é complementar. O suplementar tem tanto que sobra que precisa repartir. O complementar tem uma falta, um oco aqui dentro que precisa de alguma coisa para colocar no lugar, para fechar o lugar. O ser humano tem um amor complementar. Por exemplo, eu preciso de alguém porque eu estou com um oco aqui dentro, um vazio. Então eu vou e procuro uma pessoa para caber naquele lugar. O nome disso é egoísmo, sabia? O amor humano é egoísta. Por quê? Porque a gente encontra alguém e coloca no lugar, mas pessoas decepcionam pessoas e aí a gente olha e fala assim, mas como que pode? Eu te coloquei no melhor lugar da minha vida e você ainda me decepcionou. E aí a gente pega e faz o que com aquela pessoa? Troca de pessoa. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Você acha que Deus troca de pessoas? Não. Nunca. Deus não tinha um buraco nele, um vazio dentro dele, para que ele precisasse de alguém para suprir. Ele tinha tanto amor, tanto que ele precisava de alguém para repartir esse amor. Então por isso ele criou filhos. E a esses filhos deu o nome de anjos. Os anjos são filhos de Deus. E ele então, ao criar os anjos, o dividiu em categorias. Existem 3 categorias de anjos. Os anjos serafins, que possuem 6 asas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías. O faça com uma certa urgência, nós vamos ler pelo menos uns 30 textos agora. Vamos lá. Isaías, capítulo 6, por favor. Veja que nenhuma das nossas conclusões podem vir de nossa própria cabeça. Temos que encontrar o que falamos na palavra de Deus. Isaías, capítulo 6. Vamos lá. Achou Isaías, capítulo 6? Veja se elas estão achando. Isaías 6, por favor. O verso 1 em diante. Veja o que diz aqui. Olha bem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Veja o verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha o quê? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha para cá, por favor. Tem anjos de 6 asas? Sim ou não? Quais os nomes deles? Serafins. Tá certo? Anjos serafins. Eles vivem em que lugar? Ao redor do trono de Deus. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas voam e com 2 cobrem os pés. Interessante, não é? Vocês já viram algum serafim? Sim ou não? Nem eu. Vou explicar para vocês por que não. Serafins não saem do céu. Não há nenhum lugar na Bíblia onde mostre um serafim saindo. Pelo menos se eles saem, a Bíblia não conta. Então serafins permanecem ali no céu. Não se preocupe, porque se o microfone funcionar, eu vou continuar falando, tá? Então serafins permanecem no céu e eles vivem ao redor do trono. Mas perceba com que tipo de respeito. Nós aqui na terra falamos com relação ao céu com muito desrespeito. Até com brincadeiras. Sim ou não? E o interessante é que mesmo falando com brincadeiras a respeito do céu, nós não nos damos conta de quão sério é estar na presença de Deus. Muito bem, qual o nome do anjo que acabamos de estudar? Serafins. Ok, existe também anjos querubins. Quem já ouviu falar de querubins? Ok, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 10. Lembra? Uma coisa importantíssima que você precisa saber. Nós não podemos inventar os textos, não podemos inventar o que estamos falando.
Se não estiver na Bíblia, não se aceita. Ezequiel capítulo 10, por favor. Ezequiel capítulo 10, achou? Por favor, observe agora uma coisa interessante. Olhe para cá, que eu preciso lhe explicar uma coisa. Essa parte é muito importante agora. Olhe para cá. Queridos, estudar a Bíblia é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida. Mais importante que estudar a Bíblia é tomar decisão. Aliás, ao redor da palavra decisão gira toda a sua vida. Você teve que decidir vir aqui, teve que decidir o que você ia fazer hoje de manhã quando você acordasse, teve que decidir por que caminho você ia, teve que decidir que roupa você vai usar, teve que decidir se comia ou se não comia, teve que decidir se casava ou não. Sim ou não? E agora sentado nessa cadeira você vai decidir também. Nossa vida gira em torno de decisão. Você acabou de entender uma coisa da Bíblia, uma coisa importantíssima sobre estudar a Bíblia. Não se aceita o que alguém falou, se aceita o que alguém mostrou. Uau! Nisso consiste o grande problema das religiões. Eu posso muito bem imaginar uma coisa e dizer que aquilo é dessa forma. Se não estiver na Bíblia, é palavra de Deus ou minha? Nós seguimos a palavra de seres humanos ou de Deus? Por isso que quando a gente fala palavra de Deus, não é dos homens. E essa é a grande diferença entre uma religião e outra. Temos 40 mil religiões, cada uma com um pedacinho. Isso é muito sério. Por isso que eu quero comentar com você com tanta clareza. Quando Deus deixou isso daqui para ser estudado, é porque é aqui que nós encontraríamos o que Ele pensa. Tá certo? Então precisamos falar e mostrar onde está escrito. Combinado? Ok, agora veja Ezequiel capítulo 10, o verso 21, diz o seguinte. Na verdade, capítulo 10 todo fala sobre os querubins, mas eu vou citar só um verso, depois você lê em casa. Verso 21 diz, cada um tinha 4 rostos e cada um tinha quantas asas? 4 asas. E a semelhança de mãos debaixo de suas asas. Agora, interessante, olhe para cá. Quantas asas tem um querubim? 4. E quem são os anjos de 2 asas? Veja, Deus criou os filhos dele, os primeiros filhos que ele criou foram anjos, não foram seres humanos. Os anjos que ele criou em 3 categorias. Serafins, que possuem 6 asas, querubins, que possuem 4 asas, e ele também criou outros anjos que moram conosco, os anjos guardadores. Uau! Desde criança a gente ouve falar que existem anjos guardadores. Quantos aqui já ouviram falar disso? Sim ou não? Quantos de vocês já viram seus anjos? Ai, ele levantou uma mão ali atrás, que ótimo! Muito bom! Isso é muito importante. Você sabia que o Senhor Deus... Abre sua Bíblia em Salmo 34. Você sabia que o Senhor Deus, ele coloca um anjo junto conosco? Para quê? Hoje você vai entender para quê. Nós precisamos ser guardados por quê? Dentro do mundo de Deus é necessário alguém guardar outro? Sim, você sabe que sim. Hoje nós precisamos de proteção. E nós não precisamos proteção só da polícia, só do juiz ou só da lei. Precisamos da proteção de Deus. E uma parte da proteção de Deus é isso que você vai ler agora. Salmo 34, o verso 6. Por favor, observe. Perdão, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o que mais? E os livra. Tem anjo que acampa-se ao redor de nós? Sim ou não? O que é acampar-se? O que é acampar ao nosso redor? Pense nessa palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. De quem que os anjos se acampam ao redor? E os livra. Você entende um negócio interessante? O que significa isso? O anjo de Deus está pronto para livrar todo mundo? Ou só os que temem ao Senhor? O que significa temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Vamos deixar a Bíblia responder. Deuteronômio, capítulo 5. O que significa temer ao Senhor? A gente pode pensar assim, ai Maísa, temer a Deus é ficar com medo dele. Não, vamos ver o que significa temer ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 5. Quando você entende isso, a sua mente se abre. A sua mente se abre. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos lá?
Vamos ver isso e encher o nosso coração. O que significa temer ao Senhor? O que é isso? É ter medo de Deus? O que é temer ao Senhor? Deuteronômio 5, verso 29. Vamos lá? Vamos deixar a Bíblia responder? Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 5, 29, achou? É muito importante que todos achem. E é muito importante que todos compreendamos. Acharam o verso 29? Eu vou ler agora. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e em todo o tempo guardassem o quê? Alguns dos meus mandamentos. É isso que diz aí? Como é que diz aí? Todos os meus mandamentos. Para quê? Continua lendo. Para que bem fosse a ele e aos seus filhos por quanto tempo? Olha para cá. O que é temer a Deus? Guardar todos os mandamentos. Tá certo? Sim ou não? O que significa temer a Deus? Deus disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos, e os livra. Eu vou pedir uma coisa agora muito honesta para você. Não se pode estudar a Bíblia sem honestidade. O grande problema nosso é querer fazer Deus se acoplar e se moldar a nossa mente. Nós é que temos que nos moldar a mente de Deus. Então eu vou pedir honestidade agora. Eu não quero que ninguém fale nada. É só você e Deus. Ninguém precisa saber o que vai no seu coração. Então a pergunta que eu vou fazer agora é só você e Deus. Não me responda. Nós vamos ler os mandamentos de Deus. E você aí sentado na cadeira vai me dizer se você está temendo a Deus, guardando ou não esses mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Por favor, agora é uma hora de muita oração. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Por favor, observe a seriedade disso que vamos ler agora. Queridos irmãos, a seriedade dessas palavras, elas são as mais sérias da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, é a única parte da Bíblia que não foi escrita por ser humano, não foi ditada para ser humano. Como assim? Eu vou mostrar isso na Bíblia. Eu disse que se eu falar, eu tenho que provar. Existe um pedaço na Bíblia que não foi feito por seres humanos, que Deus não permitiu que eles escrevessem. Se você tivesse uma coisa muito séria para escrever e deixar para o mundo, responda aqui para mim, observe o que eu estou perguntando. Se fosse muito sério, muito importante, o que você faria? Mandaria alguém fazer ou você mesmo faria? Foi isso que Deus fez. Ele escreveu. Ele mesmo tomou providências. Tá bom? Então, esta parte da Bíblia, Êxodo 20, é a única parte que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso é muito importante. Por favor, eu gostaria que você visse se eu estou certa ou não ao dizer isso daqui, para que você compreenda a seriedade destas palavras da Bíblia. Comece a ler Êxodo 20, versículo 1. Êxodo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mandamento número 1, ele estava primeiro se identificando. Agora vamos ver o mandamento 1, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Olhe para cá. Deus aceita que a gente tenha outro Deus além dele? Mas tem gente adorando outro Deus além de Deus? Isso é porque elas são malvadas? Não. Eu preciso trazer essa realidade diante de você. Existem pessoas no mundo que estão adorando outros deuses. Existem nações que têm 300 mil deuses. Existem nações que têm deuses para cada dia do ano. E elas adoram estes deuses. E o pior de tudo é que elas os respeitam como se fosse Deus. Mas, senhores, não é porque essas pessoas são malvadas. Não é porque elas estão contra Deus. É porque ninguém explicou para elas isso. Compreende? Mas adorar outro Deus que não seja o Deus Criador é uma afronta contra Deus, sim ou não? Sim. Você hoje acabou de aprender que nada de Buda, Shiva, Maomé, não. Quem é que determina o que se vai na sua cabeça? Compreendeu a seriedade do que é servir a Deus? Olha, o segundo mandamento diz o quê?
Verso 4. Veja a seriedade do segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olhe para cá, por favor, querido irmão e querida irmã. Eu posso, segundo esse mandamento, pegar uma imagem do meu pai, que eu gostei muito, eu amei muito meu pai. Meu pai é falecido. Mas eu posso fazer uma imagem dele e me ajoelhar à frente? Não. Segundo esse mandamento, posso fazer isso? E se for uma pessoa melhor que meu pai nesse mundo, eu posso fazer uma imagem e me ajoelhar à frente? Não. Segundo esse mandamento, eu posso fazer uma imagem de Moisés, o escritor deste livro. Eu posso me ajoelhar na frente? Não. E de João, que escreveu sobre Jesus e seu nascimento, eu posso me ajoelhar na frente? Não. Tá bom, mas então vou dizer algo melhor do que todo mundo. Eu posso fazer uma imagem de Jesus e me ajoelhar à frente? Não. Não, a Bíblia diz não. Eu posso fazer uma imagem da mãe de Jesus e me ajoelhar à frente? Não. Mas tem pessoas fazendo isso? É porque elas são más? Não. Alguém as ensinou assim. Mas o mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de esculturas e nem se ajoelhe na frente delas, porque eu não permito. Deus dizendo. Uau! Isso é sério? Sim ou não? Sim. Nós podemos fazer qualquer imagem de um santinho, levar conosco num papel e manter aquilo como um santo. Podemos fazer isso? Não, queridos. Não, o Senhor Deus disse não. E pronto. Tá certo? Sim ou não? Agora o 3º mandamento está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu santo nome em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Meu nome é Maísa, eu era Maísa Dias, hoje eu sou Maísa Dias Ribeiro. O Ribeiro vem de meu esposo, eu tomei o nome dele. Se eu começar a flertar com outro homem, eu estou tomando o nome dele em vão. Compreende a seriedade? Eu digo que pertenço a ele, mas eu não pertenço. Quando você se diz cristão, você está dizendo o que para o mundo? Que você pertence a quem? E se você não faz o que Cristo pede, você é cristão? Não. Falso. E também outro detalhe, ficar falando o nome de Deus como se fosse qualquer coisa. Irmãos, isso é sério. Os copistas da Bíblia tinham tanto respeito quanto a isso, que eles, na hora que chegavam o nome de Deus, trocavam de caneta. Trocavam de pena só para poder escrever o nome de Deus. E quando eles estavam pregando, eles faziam uma pausa para falar o nome de Deus e todo mundo sabia que naquele ato, naquele momentinho de silêncio, estava querendo falar que era Deus. Imaginem, e hoje em dia nas conversas, nas brincadeiras, nos programas humorísticos, se brincam com o céu, com Deus e tudo mais. Se pode fazer isso? Não. Deus disse, não terei por inocente o que tomar meu santo nome em vão. É sério isso, senhores? Esse é o 3º mandamento. O 4º mandamento diz o quê? Verso 8. Verso 8 a 11. Lembra-te do dia do domingo para o santificar. Não? O que diz aí? Então eu vou ler todo agora. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o sábado, o dia de sábado, e o santificou. Olhe para mim. O Senhor Deus disse claramente qual o dia que Ele escolheu para Ele, que é dele, sim ou não? Qual é este dia? Ele deu isso só para judeus? Vai, por favor, em Gênesis capítulo 3, capítulo 2. Só para você ver na primeira página da Bíblia, se o Senhor Deus deu o sábado para quem? Alguns dizem, mas Deus deu isso só para judeus, isso é lei judaica, isso é lei mosaica, isso é para aquele povo, era para aquele tempo. Veja se isso é verdade. Gênesis capítulo 2,
Lembre-se das 3 primeiras páginas da Bíblia, as 3 últimas. Tá lembrado? Então, nessas 3 primeiras você encontra a realidade do que você tem que pensar. Gênesis capítulo 2, verso 1 em diante diz assim: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Deus tinha acabado de fazer o mundo. Tinha judeu nessa época? Não. Quem que existia quando Deus fez o mundo? Só Adão e Eva. Adão e Eva eram judeus? Não. E aí o que foi que ele fez? Veja, verso 2. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olhe para mim, por favor. Me diga aqui, no mundo, no Brasil, nós temos muitos dias santos. Existe o dia dos mortos, que é considerado dia santos, o dia da Sexta-feira da Paixão, e lá, são muitos feriados. Eu não sei aqui em Portugal. Tem muitos feriados? Agora olhe para cá, por favor. Me mostre um desses feriados na Bíblia. Mas o dia que Deus disse que Ele santificou, Ele separou, Ele abençoou e Ele descansou, o dia que Ele disse que é santo, foi esquecido. Não seria por isso que lá em Gênesis Ele começa com o quê? Vai lá em Êxodo 20, verso 8. Observe como é que ele começa falando desse mandamento que ele criou no primeiro dia. Êxodo 20, verso 8. Êxodo 20, verso 8. Observe como é que ele começa falando deste mandamento. Êxodo 20, verso 8. Diz o quê? Lembra-te do dia do sábado. Por que lembra-te? É porque ele sabia que alguém ia esquecer, sim ou não? E ele fala, lembra-te que eu dei lá no início do mundo. Ele não deu para judeus. Tira isso da sua cabeça. Combinado, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E ponto final. Ele deu isso para quem? Para a humanidade. Tá certo? E um outro detalhe interessante que eu queria lhe mostrar. Quantos aqui creem que Jesus Cristo vai voltar? Levanta a mão, por favor. Amém. Quantos aqui creem que há um céu? Existe céu? Levanta a mão. Quantos aqui creem que você vai morar no céu? Que Jesus virá nos buscar para levar no céu? Amém. Ótimo. Tá todo mundo igual. Eu sei que aqui nós temos várias pessoas de outras religiões, todo mundo levantou a mão. Sabe por quê? Porque nós cremos na mesma coisa. Só tem alguns pontos que precisamos ajustar. Por quê? Porque nós bagunçamos, seres humanos bagunçam. Então a gente tem que ir para a Bíblia e ver como Deus faz, tá bom? Todo mundo crê que Jesus vai voltar, todo mundo crê que existe céu e todo mundo crê que a gente vai embora com ele. Sim ou não? Sim. Isso é bíblico. Isso mostra que você é cristão, você está acreditando na Bíblia. Que dia nós vamos guardar no céu? Por favor, Isaías 66. Veja que dia nós vamos guardar no céu. Isaías 66. Por favor, observe a seriedade do que eu estou falando agora. Procure não falar agora, só ore. Tente orar. Tente orar nessa hora. Procure não falar, só ore. Observe bem o que eu vou falar agora para você. Antes de lermos Isaías 66, eu tenho uma consideração a fazer. Querido irmão e querida irmã que está aqui, por favor, observe com seriedade o que eu vou dizer. Nós estávamos andando para ir às grutas. Eu vi vários lugares muito lindos. Como ainda existem lugares lindos neste mundo, depois de 6.000 anos de destruição humana? Sim ou não? Mas vocês acham que esse mundo já foi melhor? Já, nem se compara. Muito melhor. E antes deste tempo que você conseguiu imaginar, o mundo já foi bem melhor, sim ou não? Na época de Adão, imagine quão bonito era. Por que é que ficou do jeito que está? Uma quantidade de lixo nos rios. Lá no Brasil nós temos um rio, Tietê, que é um esgoto no centro da cidade. Um esgoto mesmo. Terrível. Não tem mais como resolver aquilo. Me diga aqui, se Jesus Cristo vai nos levar para o céu, e a palavra de Deus diz que depois ele fará da terra o centro do universo.
Ele vai trazer a cidade santa, a Nova Jerusalém, e vai colocá-la aqui dentro desse planeta. Já já eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Agora olhe para cá. Você acha que ele vai colocar perto do rio Tietê? No Monte das Oliveiras. Tudo bem. E se lá, você sabe o que tem ao redor do Monte das Oliveiras? Queridos, ao redor do Monte das Oliveiras está um terror também. Tem um monte de lixo. O que Deus vai precisar fazer? Vocês querem ver o que Deus vai fazer com o planeta? Isaías 66, verso 22 em diante. Por favor, observe a seriedade disso. Isaías 66, verso 22 em diante. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz quem? O Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Continua. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a humanidade adorar diante da minha presença? Diz quem? Agora olhe para cá, por favor. Que dia nós vamos guardar neste novo céu e nova terra que ele vai fazer? Por que nós vamos continuar guardando o sábado lá? Porque nunca ele autorizou que fosse mudado um só dia. Algumas pessoas dizem assim, mas Maísa, Jesus mudou. Quando ele estava na cruz, ele ressuscitou no domingo, então ele mudou. Agora, olhe bem se isso é verdade. Corre lá, vamos perguntar para Jesus. Jesus, você mudou a lei? Vamos lá, Mateus. Vamos perguntar para ele. Pergunte para Jesus agora. Jesus, você mudou a lei? Mateus, capítulo 5. Por favor, observe com carinho isso. Observe, porque isso é o nosso Deus mostrando para nós e nos libertando de ensinos errados. Nos libertando de situações que Deus nunca permitiu que aprendêssemos. E você que está em casa, pegue esse estudo e mostre para outra pessoa. Se envolva nisso, encha seu coração. Mateus 5, verso 17 em diante. Diz o seguinte, vamos perguntar a Jesus. Jesus, você mudou a lei? Vamos ver ele respondendo? Mateus 5,17 diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-las, mas para cumpri-las. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Sim. Há algum pedacinho da lei que ele tirou? Responda. Não. Então quem tirou? Quer ver? Vamos ver. Mas era quando ele estava vivo. Quem sabe depois que ele morreu, mudaram. Lucas, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Depois da morte dele, vamos ver se houve mudança. Combinado? Lucas, por favor, observe uma coisa muito séria, capítulo 23. Quem era a pessoa que vivia mais perto de Jesus nessa terra enquanto ele estava aqui? Tinha alguém mais? Maria, a mãe dele. Sim ou não? Sim. Ok, então vamos ver se Maria, ela, se Jesus tivesse mudado o sábado para o domingo, ela era a primeira a saber. Sim ou não? Os discípulos também, sim ou não? Ok, então vamos ver se Maria, essa é uma coisa interessante, e as mulheres que seguiam Jesus, como era para elas? Será que viram Jesus dizer, mudo o sábado para o domingo? Lucas capítulo 23, por favor, observe um negócio interessante a partir do verso 50. 23, verso 50. Vamos juntos? Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Jesus já tinha morrido, sim ou não? Sim. Pediu o corpo de Jesus, né? Continua, verso 53 agora. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era dia da preparação e ia começar o sábado. Que dia Jesus morreu? Sexta-feira. Precisavam enterrar Jesus, mas precisava fazer uma outra coisa. O que precisava? Observa verso 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Verso 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E que mais? E no sábado repousaram conforme o quê? Opa!
Mesmo depois da morte de Jesus, as mulheres que o seguiam ainda guardavam o sábado, sim ou não? Sim. Tá, agora veja, era urgente ungir o corpo de Jesus? Sim. E por que elas não fizeram no dia de sábado? Veja o que diz aqui em 24, verso 1. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Algumas pessoas pensam que o primeiro dia da semana é o segundo. Por isso que a palavra já diz segunda-feira. É o segundo dia. Primeiro dia da semana é qual? Segundo, segunda-feira. Terceira, quarta, quinta, sexta. Qual é o sétimo dia? Não tem jeito. Sempre foi assim, sempre será durante todo o tempo que esse mundo existe, né? No entanto, veja o 24:1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Me diga aqui uma coisa. Se Jesus tivesse mudado o sábado para o domingo, ele teria ou não teria falado para essas pessoas? Sim ou não? Sim. E por que ele não falou? Vamos ver agora 40 anos após Jesus ter morrido. Tá certo? Os discípulos que continuavam aqui, eu queria que vocês vissem, os discípulos continuaram aqui depois de Jesus morrer, sim ou não? Sim. Então vamos ver se eles aguardavam outro dia que não fosse o domingo, que não fosse o sábado? Vamos ver se eles tinham mudado para o domingo? Atos, capítulo 18, por favor. Antes, porém, Atos 16, depois do 18. Atos 16. Veja, me diga aqui uma coisa, por favor. Que coisa incrível é entender como está escrito. Como é bom ler a palavra de Deus. Atos 16 tem uma coisa muito clara. Vamos dar uma olhadinha? Atos 16, verso 28 em diante. 16, verso 9 em diante. 16, verso 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para que anunciássemos ali o Evangelho. Olha para cá, presta atenção. Lá em Macedônia, tinha alguém que conhecia a verdade? Paulo estava indo lá ainda formar uma igreja, sim ou não? Tá, continua vendo, vamos lá. Verso 11 agora. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, que é uma colônia. Estivemos alguns dias naquela cidade. Verso 13. E no dia de domingo, saímos para... O que diz aí? E no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira de um rio, onde julgávamos haver ali um lugar para oração. E assentamos-nos e falamos às mulheres que ali se reuniam. Que dia que eles usavam para fazer culto? Que dia, queridos? Você quer ver Paulo, que morou durante muito tempo numa cidade, que dia que ele usava para fazer culto? Atos 18. Por favor, observa que coisa interessante. Atos 18, por favor. Verso 3 em diante. 18, verso 3. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. E todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia tanto os judeus quanto os gregos. Olhe para cá, por favor. Que dia que Paulo guardava? Quantos anos depois de Jesus, gente? Não é interessante isso? Sim ou não? Se tivesse mudado, não teria pelo menos um verso na Bíblia dizendo? Sim ou não, senhores? Sim. Então volta agora para os mandamentos. Êxodo capítulo 20. Por favor, observe a seriedade disso. Êxodo capítulo 20. Por favor, observe e encha seu coração, porque hoje você está lendo o que Deus pensa, não o que nos ensinaram. Você está lendo a verdade como Deus quer, não como nós pensamos, não como nós queremos. E a verdade como Deus quer é a única que vai nos levar ao Senhor Jesus. A única que Deus aceita. Você pode estar sentado aí dizendo assim para mim: mas Maísa, eu sigo a tradição. Foi a tradição dos meus pais, dos meus avós. Foi a tradição das pessoas que viveram antes. Eu vou te mostrar um texto bíblico onde Jesus diz a respeito da tradição.
O próprio Jesus falando. Observe, continua agora os mandamentos. Vamos ler um por um. Por favor, agora o 5º mandamento está no verso 12. O que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar pai e mãe, queridos? Não colocar mãe e pai no asilo, viu? Queridos, isso é muito sério. Muito sério. Eu não tenho tempo de discorrer sobre isso. Mas o Filho de Deus que compreende mesmo a verdade respeita os cabelos brancos. O filho que entende mesmo quem é Deus nunca joga pai e mãe fora. Nunca. A sociedade de hoje educa de forma completamente contrária à Bíblia. A nossa sociedade falida nos ensina a sermos servos dos filhos. Senhores, nós não temos tempo de discorrer sobre isso. Mas diante de Deuteronômio capítulo 6, o Senhor Deus diz com todas as palavras que você, pai, tem que ser mente para seu filho, não seu filho mente para você. Como assim? Hoje em dia nós perguntamos para o filho, o que você quer comer? O que você quer vestir? Sabe o que o filho pensa quando ouve isso? Meu pai e minha mãe não sabem o que é bom para mim, quem sabe sou eu. Queridos, aliás, não tenho como explicar isso agora, mas a palavra de Deus é muito clara. Muito clara. Honrar pai e mãe, dar honra a alguém é algo muito sério. Bom, mas vamos para o 6º mandamento, verso 13. Diz o quê? Não matarás só os homens, os animais pode. Está escrito aqui o quê? Não matarás. Comece a pensar sobre isso. Não matarás. Tá certo? O 7º mandamento, verso 14, diz o quê? Não adulterarás. O que é adultério? Algumas pessoas pensam que adultério é só quando duas pessoas casadas ou uma pessoa casada se envolve sexualmente com outra pessoa. Irmãos, adultério, mesmo na internet, ver pornografia é adultério. Sexo, mesmo na tela, mesmo por telefone, tudo isso é adultério diante de Deus. Uma moça que sai mal vestida, que apresenta seu corpo para que outro homem veja, que ela pensa que porque é sensual e quer ser sensual, está apresentando o seu corpo, leva outras pessoas a adulterarem. Ela mesma está em adultério. Um homem também, quando olha para outra mulher, que flerta com outra mulher, mesmo que ele nem fale com ela, mesmo que ele só olhe para ela, o Senhor Deus diz que quando acontece dentro da cabeça, já adulterou. Sim ou não? É isto. Não aceitem o que a nova sociedade diz. Você não é dono de você. Isso é muito sério. Muito, muito, muito. Queridos irmãos, essa é uma parte seríssima da história do ser humano. Quando Deus diz não, existe uma bênção atrás deste não. Não adulterarás. Você não nasceu para ser adúltero, você é servo de Deus. Você é serva de Deus, querida filha. Você pertence ao Senhor dos Exércitos. Vista-se com a dignidade de quem é filha de um rei. Só para você entender do que eu estou falando. Me levaram para pregar ali em Washington. E no meio da semana, era uma semana toda de palestras, me disseram, mas eu quero te levar para ver o maior diamante do mundo. Eu falei, vamos lá. E então eu fui ver o maior diamante. Quando eu cheguei lá, tinha uma redoma, mas era uma corda antes da redoma onde estava o diamante. E aí todas as pessoas chegavam e eram barradas ali naquele local, então ficavam todas ao redor, olhando para aquela coisa linda lá no meio. Era uma redoma de vidro e tinha um veludo envolvendo um pedaço do diamante. E aí tinha uma música bonita, um monte de luz em cima, e as pessoas todas olhavam assim, pasmas, tudo com a boca aberta assim, mas ninguém podia chegar perto. E aí aquela coisa rodava assim, de vez em quando vinha um pedaço de diamante, fechava tudo de novo. Daqui a pouco rodava de novo aquele veludo e aparecia um pedacinho e todo mundo olhando no maior silêncio, no maior respeito, ninguém chegava perto. Me diga aqui uma coisa, se fosse um pedaço de bijuteria, estava ali? Alguém ia pagar para ver? Querida moça, pela quantidade que você expõe, você mostra se você é diamante ou bijuteria. Que valor você acha que você tem?
Como é que você pensa a seu respeito? O que você quer que pensem sobre você? Você é filha do rei? É assim que você é vista por Deus e é assim que você é vista por mim. Eu vejo você assim, filha do rei. Queridos rapazes que estão aqui, um dia, só para que você entenda o 7º mandamento, um dia o diabo compareceu perante Deus. Isso está escrito no livro de Jó, não é a história da carochinha. E ele foi até lá e ele disse assim diante de Deus. Vieram os representantes de outros mundos, ele foi também como representante dessa terra. E então o Senhor Deus disse, o que você está fazendo aqui? Ele, vim representar o mundo. O que você andava fazendo? Andava pela terra e passeava por ela. Aí o Senhor Deus disse, ele estava querendo dizer, eu sou o dono da terra. Aí o Senhor Deus desafiou Satanás com o seguinte, abra seu ouvido agora. Desafiou Satanás e disse assim, observastes o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás teve que entender que tinha um aqui que ele não podia dizer que o mundo era dele. Certo? Aquele era um representante de Deus. E enquanto tiver representante de Deus aqui, Satanás não é dono do mundo. Tá certo, queridos? Agora, por que é que Deus conseguiu desafiar o diabo com a vida de um ser humano? Aí eu fui estudar o livro de Jó. Sabe o que está escrito no livro de Jó? Homens, abrem os ouvidos. Mulher, fecha tudo. Mulher, fecha os ouvidos aí. Só os homens vão ouvir. Queridos homens, olha o que foi que Deus falou a respeito de Jó. Jó disse assim, fiz um concerto com os meus olhos, que eu jamais colocaria o meu olho noutra mulher que não fosse a minha. Um homem desta envergadura desafia o diabo. Queridos homens, pensem, se vocês são mariposas pulando aqui e acolá em todas elas, vocês mostram que você mesmo não tem o valor que gosta e gostaria de ter. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso é muito sério. Deus acha assim. O 8º mandamento diz o quê? Verso 15. Não furtarás. Isso é muito sério. Queridos, o que é não furtar? Não venda um carro todo velho. Olhe bem. Vai dar uma polida no carro, limpa bem bonito, coloca um monte de cheirinho dentro, escreve por fora assim, o negócio do ano. Se é o negócio do ano, por que você não fica para você? E quer vender para outro? Não furtarás. Irmãos, não vamos furtar, não sejamos desonestos. O que é. Certo? Sim ou não? Agora, o 9º mandamento diz o quê? Veja lá, 9º mandamento, verso 17. Perdão, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhores, fofoca nenhuma. Falar um negócio que você não viu, nenhum. Comentar sobre algo quando a presença da pessoa não está, jamais. Falar dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Cristãos não falam mal dos outros, queridos. Vamos eliminar a fofoca do nosso meio. Sim ou não? Sim. Queridos, alguém pode deixar... Olhe bem o que eu vou dizer para você. Pode ser bom guardador do sábado. Pode ser muito bom dizer, eu não adultero. Ai, eu sou um homem bom, não sou desonesto. Mas se falou mal dos outros, está quebrando os mandamentos de Deus. É importante você saber disso, querido. Falar mal dos outros, quebrar mandamentos de Deus. Certo? 10º mandamento diz o quê? 10º mandamento, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu escravo, nem tua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha para cá agora, por favor, em nome de Jesus. Acabamos de ler os 10 mandamentos de Deus. Me responda em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. O que é temer a Deus? E os livra. Agora me responda, seja honesto, não é para responder para mim, só você e Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? A religião que você professa te ensina isso que está na Bíblia? Não é muito sério? Hoje é dia de libertação.
Hoje é dia de você saber e dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque me levou a saber destas coisas. Até agora, pela graça e poder de Deus, eu não vi absolutamente nada diferente, de jeito nenhum, do que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que está falando. Agora, quanto a seguir tradições, mas meu pai já fazia, todo mundo já fazia. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Vamos ver o que Jesus diz a respeito de quem segue a tradição no lugar dos mandamentos de Deus. Eu sigo a tradição, alguém diz, eu prefiro e sigo, na minha religião se segue a tradição. Veja o que Deus diz a respeito. Mateus capítulo 15. O próprio Senhor Jesus respondendo. Mateus 15. Observa que coisa séria que Jesus falou aqui. Achou? Mateus 15? Vamos lá, verso 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Olhe para cá, olhe para cá. Olha o que estavam acusando Jesus. Quem veio falar com ele? Os fariseus, né? Sim ou não? Aí veio aquele povo difícil, veio apertar Jesus. Jesus, por que teus discípulos quebram a tradição dos anciãos que não lavam a mão? Aí você pode estar sentado aí dizendo, mas Maísa, Jesus não lavava a mão para comer? É que os fariseus lavavam 7 vezes a mão. Onde eles aprenderam isso? Que só estava limpa se lavasse? Isso não é bíblico, isso era a tradição dos anciãos. E Jesus não fazia isso. Jesus lavava a mão uma vez só. Aqui não diz que ele lavava, mas se ele lavava era uma vez só. Aí os fariseus vieram e apertaram ele. Por que seus discípulos fazem diferente do que a gente aprendeu na tradição? Vamos ver a resposta de Jesus? Vamos lá, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Uau! Jesus disse, vocês quebram o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Vocês colocam outra coisa mais importante que Deus, Jesus estava dizendo. Só que continua, Jesus não parou aí. Verso 4. Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe será certamente morto. Mas vós disseis, quem disser a seu pai e sua mãe é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem sua mãe. Assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha para cá, como assim? Você sabia que para o mandamento eles não queriam honrar pai e mãe. Aí eles inventavam uma oferta que dava lá no templo. E por essa oferta, os pais podiam ficar jogados para as baratas, eles tinham dado mesmo uma oferta. E aí Jesus falou para eles, vocês inventaram isso aí. Ficam usando essa tradição que os pais de vocês inventaram, que os antepassados inventaram, para invalidar meu mandamento. Aí como é que ele chamou quem faz isso? Não é eu que estou falando, não. Veja aqui o que diz aqui, verso 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Dos homens. Olhe para cá, por favor. Quando nós aceitamos guardar um mandamento que são dos nossos passados e não são bíblicos, o Senhor Deus diz que essa é adoração vã. Ele nem reconhece. Tem um monte de gente inocente fazendo isso, sim ou não? Sim. Nós não podemos rir, nem fazer chacota, nem achar-nos superior a ninguém. Vocês querem saber de uma? Todo mundo que sabe hoje, um dia estava errado. Sim ou não? Sim. Você não nasceu sabendo? Sim ou não? Sim. Deus teve misericórdia e mostrou. Isso é muito sério. Qual é a nossa atitude agora? Correr e falar para alguém. Mostre, fale para os outros, diga, não é assim. Os sinceros veem isso e veem. Como você sabe que alguém é sincero? Quando lê na palavra e aceita. O que é sinceridade? Ler e aceitar. Eu não falei nada da minha boca? Falei até agora alguma coisa de mim? Não. Falei alguma coisa de mim até agora? Não.
O que eu falei, eu mostrei. Sim ou não? E queridos, diante disto, toda a luta entre o bem e o mal, a guerra, dois mundos em colisão. Por que as religiões brigam entre si? Por causa disso. Um diz uma coisa, outro diz outra, em vez de ir para a Bíblia e dizer, eu vou seguir o que está aqui. Esta é a grande verdade. Você se lembra? O Senhor Deus tinha criado, olha bem, serafins, querubins e os anjos guardadores. Sim ou não? 6 asas, 4 e 2, tá certo? Agora te assuste o que eu vou falar agora. Preste atenção na beleza do que eu vou te explicar. Essa parte é muito importante. Um dia, um dos serafins, um dos querubins, não aceitou que Deus continuasse dando ordem. Como assim? Preste atenção. Um dos mais importantes anjos que tinha no céu chamava-se Lúcifer. Ele era o regente dos coros celestiais. E ele era muitas vezes chamado na presença de Deus. O brilho de Deus passava para ele. Lúcifer significa anjo de luz. A luz não era dele. Ele recebia aquela luz de Deus. Você sabia qual é o tecido da roupa de Deus? Sabe qual é o tecido da roupa dele? Como você sabe? Salmo 101. Vai lá, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 101, para você ver o que passava para Lúcifer. Por que ele se tornou anjo de luz? Por que esse nome? Salmo 101, 104, perdão. Salmo 104, por favor, Salmo 104. Você que está em casa, também abra sua Bíblia. Não deixe sem abrir, combinado? Salmo 104, vamos lá. Salmo 104. Veja que coisa linda que Deus tem aqui para explicar para você e para mim como é o tecido da roupa dele, tá? Diz assim, 104, verso 1 em diante. Bendize a minha alma ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende aos céus como se uma cortina e põe as águas. Do que é feita a roupa de Deus? Luz. Tá certo? Sim ou não? Por isso que quando os anjos chegavam na presença de Deus, o que passava para ele? Tá? Agora presta atenção que eu vou lhe dizer. Lúcifer era o anjo que Deus mais chamava em sua presença. Era um anjo que Deus o chamava mais vezes. Era porque Deus achava ele o preferido? Não. Porque percebia que Lúcifer começou a deixar desenvolver dentro de si uma coisa tremenda. Eu preciso comentar uma coisa aqui com você agora. Quantos aqui nunca fumaram? Levanta a mão. Nunca. Olha, uma boa quantia. Porque eu vejo que aqui na Europa muita gente fuma. Mas você que nunca fumou, eu também não fumo. Mas presta atenção uma coisa interessante. Por que você nunca fumou, se tanta gente fuma? Mas outras pessoas gostam. Deixa eu comentar um detalhe, queridos, por favor. Observem aqui. Mas outras pessoas gostam, sim ou não? Tá, agora preste atenção que eu vou te perguntar. Isso daqui é uma questão bastante psicológica. Eu preciso que você compreenda onde que eu quero chegar. Os que nunca fumaram tiveram que decidir não fumar. Algumas pessoas tiveram que fazer o seguinte, ó, te assuste. Lutar para deixar de fumar. Alguns que fumavam, eu conheço pessoas que fumavam e que hoje detestam cigarro. Por quê? Porque aprenderam a não gostar. Posso explicar uma coisa a vocês? Olha bem o que eu vou dizer. Quando aprendemos a fazer coisas erradas, você sabia que o mal é aprendido? Você sabia que se aprende a fazer coisas erradas? Alguém nasceu ladrão? E por que algumas pessoas morrem ladras? Ninguém nasceu ladrão. Sim ou não? Ninguém nasceu ladrão. Mas tem gente que morre roubando. Aprendeu sim ou não? O mal é aprendido. Você sabia que Lúcifer também aprendeu a ser mal? Ele foi permitindo algumas coisas em sua vida. Ele foi decidindo que aquelas coisas viriam. Ó, olha bem o que eu vou falar para você. Nem Adão, nem Eva, nem Lúcifer tinha natureza caída antes de decidir cair. Eles não pecaram porque tinha natureza caída. Sim ou não? Sim. Eles pecaram porque decidiram pecar. Exatamente.
E isso você precisa pensar. Quem tem natureza caída? Eles tinham natureza caída? Não. E por que pecaram? Decidiram. Lúcifer decidiu. O Senhor Deus havia dito a eles, aqui dentro do mundo, do céu onde eu estou fazendo vocês, onde eu criei vocês, onde vocês estão morando, existe uma lei, não existe governo sem lei. E a lei do Senhor já existia no céu, esses 10 mandamentos. Já existia lá, porque é a lei de Deus. Por exemplo, eu acabei de vir, antes de vir para cá, eu estava na Holanda, né? E lá existem as leis da Holanda. Algumas leis que para mim são malucas. E olha, eu tenho ascendência holandesa, viu? Então eu posso falar da Holanda, do meu povo, tá? Mas olhe bem, algumas leis de lá são malucas. Do meu país também, do Brasil, são malucas algumas leis. Agora ouça bem o que eu vou te falar. A lei do céu não é maluca. A lei do céu, a Constituição celeste é essa daqui. Essa é a Constituição do céu. Eu sei que em cada país tem uma Constituição. A do céu é esta. E lá para os anjos viverem, tinha que seguir o quê? A cabeça de quem? Do Pai. Sim ou não? Sim. Seguiam a cabeça do Pai. Mas este anjo, Lúcifer, ele começou a perceber que tinha um no céu com quem Deus conversava mais do que ele. E ele começou a sentir um certo ciúminho. Este que Deus falava mais do que com ele era seu filho, Jesus. Vocês sabiam que Jesus não apareceu só da barriga de Maria? Sim. Desde quando Jesus existe? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde? Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Miqueias. Também está escrito e repetido lá em Mateus e em São João. Por favor, em Miqueias. É um livro pouco lido, né? Por favor, é um dos profetas menores. Isso é muito importante que você esteja envolvido nisso. Queridos, enquanto eu estiver falando, tenta orar. Em nome do Senhor, tente orar. Tente não conversar. Por favor. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, por favor. Verso 2 em diante. Miqueias 5, verso 2 em diante diz: olha que coisa linda que você vai ler agora. Achou Miqueias 5? Eu vou esperar até você achar. É importante que todos achem. Você que está em casa, acha também. Miqueias 5, verso 2 em diante. Vou ler. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando que Jesus existia? Ele só encarnou em Maria. 4.000 anos depois que o mundo já existia. Jesus já existia, sim ou não? Sim. Sim. Desde quando? Desde sempre. E Lúcifer via que Jesus, olha que coisa interessante, ia na presença de Deus, Deus falava muito com Jesus. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Sim, queridos. Existe hoje em dia umas vertentes aí do mal, dizendo que Jesus não é Deus, que foi criado. Isso é pecado. Isso é terrível. Jesus nunca foi criado. Um ser criado não é Deus, queridos. E se Jesus tivesse sido criado, te assuste agora. Ele mesmo não poderia ter dado a vida por nós. Tá entendendo? E isso é muito sério. Então, eu sei que não é o assunto agora, mas é só uma pinceladinha para você entender. Então, olhe bem. Ele percebia que Deus falava com Jesus mais do que com ele. E ele começou a ficar enciumado. Deus sabia que ele estava sentindo isso, sim ou não? Sim. E por que não o matou? Deus sabia tudo o que ia acontecer por atitude deste anjo, sim ou não? Sim. Por que não matou ele? Você que está em casa também me responda. Por que é que Deus não matou Lúcifer, se já sabia que tudo isso ia acontecer? Olha bem o que eu vou lhe falar agora. Quando você tem um filho que está doente, você tem uns 3, 4 filhos, e um deles adoece. Aí esse que adoece, você joga para fora e diz, quando você ficar bom, você volta aqui? É assim que você faz?
É assim que você faz? Por que não? Ele pode passar doença para os outros. Por que você não joga ele lá fora? Por que é que você trata mais esse filho com mais cuidado do que os outros? Porque está doente, sim ou não? Então agora te assuste o que eu vou lhe falar. Deus cuidou de Lúcifer mais do que qualquer outro, por isso ele era tão chamado na presença de Deus. Mais que os outros anjos. E Deus chamou ele e falou: meu filho, isso que você está sentindo vai te levar para um problema muito sério. Olha bem o que é que Deus estava explicando para ele. Lúcifer, eu chamo Jesus porque Jesus é igual a mim. E tem coisas que eu falo com Jesus que com você eu não tenho como falar. Você não entende. É como colocar São Paulo inteiro dentro de uma lagoa. São Paulo é imenso, sim ou não? Agora te assuste. Nós tivemos aqui problema com esse fio. Ele só funciona se estiver ligado lá na luz, sim ou não? Sim. Qualquer anjo, qualquer ser criado só funciona grudado em Deus. Nós dependemos de Deus. E Deus falou para Lúcifer: Lúcifer, querido, você depende de mim, todos os seres dependem de mim, vida só existe em mim. Vocês não têm vida própria. Preciso te dizer uma coisa. Anjo é imortal? Não é imortal, eles não são Deus. Eles foram criados, sim ou não? Sim. Lúcifer e seus anjos vão morrer? Sim. Vão, a Bíblia diz que eles vão morrer, que eles vão virar cinza. Sim ou não? Sim. Então, Lúcifer tinha vida própria? Não. Ele só ia funcionar grudado em Deus. Agora te assuste. Olha a pergunta que eu preciso te fazer, que é muito séria. Eu preciso que você pense nisso agora. Se ele continuasse pensando como estava pensando, o que ia acontecer com ele? Existe ligação entre luz e trevas? O que Deus ia ter que fazer? O que Deus ia ter que fazer com Lúcifer? Você vai ter que decidir, meu filho. Só que a tesoura não estava na mão de Deus. Estava na mão de quem? De Lúcifer. Deus deu na mão de Lúcifer. Livre-arbítrio. Você vai decidir, Lúcifer, se você vai confiar em mim, continuar acreditando em mim, ou seguir o que você está pensando. Ele começou a se sentir mal, dizendo assim: Senhor, eu quero ficar no lugar dele. Eu quero ficar no lugar de Jesus. Terrível. E daqui a pouco ele começou a dizer assim: eu quero ter um trono igual ao seu, quero subir no teu trono. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 28. Rapidinho. Lembra que eu falei que eu tenho que mostrar? Lembra ou não? Ezequiel 28. Vamos lá. Ezequiel 28. Achou Ezequiel 28? Essa parte que você vai ler agora é muito importante. Por favor, observe Ezequiel capítulo 28, verso 13 em diante. 13. 28, 13 em diante. Vamos lá? Estavas no jardim, no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Olha para cá, presta atenção. Ele foi para o Éden, sim ou não? E o que ele colocava em cima dele? Queridos, eu posso falar desse assunto, eu tenho um pouquinho de receio de você ficar chateado comigo, mas eu não posso enrolar você tendo lido isso na Bíblia. Você gostaria que eu aqui explicando a Bíblia passasse por um texto e fingisse que eu não estou lendo? Não. Gostaria que eu fizesse isso? Não. Eu seria desonesta se fizesse isso, sim ou não? Sim. Você sabe por que o Senhor Deus não quer que usemos brincos e pulseiras? Você sabia que o Senhor não quer que usemos colares, brincos, pulseiras, etc? Ornamentos? Sim ou não? Sim. Mas você não sabe por quê, eu entendo isso. Na verdade, nós deveríamos entender por quê. Quem era que começou a usar isso? O que você acabou de ler na palavra? Quem começou a colocar isso tudo em cima dele? Quem foi que começou a usar essas coisas para enfeitar-se? De quem que Deus lembra quando vê isso?
Pense. E eu vou mostrar hoje um texto na Bíblia para você, onde Deus manda a gente tirar tudo isso. Vocês querem ver, sim ou não? Sim. Não vou ofender você? Não. Então eu vou mostrar. Ó, agora você vai colocar um papelzinho aí em Ezequiel 28. E vai comigo lá, por favor, em Êxodo. Por favor, eu vou mostrar algo muito sério para você. Êxodo 33. 33. Olha para mim um pouquinho só, por favor, que eu vou comentar uma coisa com todo respeito com você. Se eu estou mostrando isso na Bíblia, não é para magoar você. Me perdoa, por favor. Só que eu não posso deixar de mostrar. Tá certo? Isso é muito importante. Se Deus deixou é porque é importante. É a vontade dele. Eu vou perguntar uma coisa sobre essa água aqui. Você pode dizer assim para mim, Maísa, mas isso é só um detalhe. Você está vendo essa água? Eu estou bebendo ela desde que eu cheguei. Limpa, transparente, água boa para beber. Você beberia dessa água? Sim ou não? Sim. Sim. Mas e se eu colocasse aqui dentro dessa água uma gota de esgoto? Você beberia? Sim ou não? Por que não? É só uma gota. Por que não? Responda. Ficou toda contaminada? Mas não dá para eu passar assim do ladinho e esquecer isso, beber? Sim ou não? Por que não? E por que então Deus fala as coisas para nós e a gente diz, mas isso é muito pequeno? Eu não vou fazer porque Deus não vai se importar. Quer dizer que Deus pode beber água com uma gota de esgoto? Não. Leia agora com seus próprios olhos. Ezequiel 33, verso 1 em diante. Êxodo, 33, verso 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Espera aí, não fecha não. O que tinha acontecido? Deus chamou Moisés e falou, ó, vai você com esse povo aí, eu não vou junto. Por que Deus falou que ele não ia junto? É porque Deus é malvado ou tinha um motivo? Qual era o motivo? Vamos continuar lendo? Vamos ver o motivo pelo qual ele falou, olha que se eu for no meio eu vou ter que consumir vocês. O que é consumir? Tchá, matar. Sim ou não? Por que aquelas pessoas eram merecedoras de morte? Vocês querem ver por quê? Vamos ler? Não, vamos ler, vamos deixar Deus falar. Vai lá. Verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. O que são atavios? Os enfeites, né? Continua, vamos lá. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer convosco. Deus tinha pedido para eles tirarem o quê? O que Deus não queria neles? Deus não queria isso. Por que Deus não queria? E aí o que eles fizeram? Por favor, observe se eles obedeceram. Verso 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Olha para cá agora. Em nome de Jesus, é sério, sim ou não? Sim ou não? Podemos usar estas coisas? Deus aceita? Não. O Senhor nos quer sem nada disso. Fui eu que falei? Por favor, vá para Pedro. Você fala, mas isso está lá no Velho Testamento. Será que no Novo tem? Pedro, por favor. 1 Pedro. Capítulo 3.
1 Pedro é lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3. Será que Deus repete essa instrução? Será que essa é uma instrução que o Senhor se importa com ela? Como devem se vestir e se adornar as mulheres que são de Deus? 1 Pedro capítulo 3, verso 3 em diante. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Olhe para cá, por favor. Tá claro, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Não tem aí o que traduzir. Está escrito. Sim ou não? Volta para Ezequiel 28, por favor. Volte para Ezequiel 28. Você que estava lá, o assunto era Lúcifer. E nós passamos para esse detalhe porque ele se cobria de pedras preciosas, né? Mas vamos entender qual era o desejo de Lúcifer. Isso é muito importante. Ezequiel 28, por favor. Onde nós estávamos. Acharam? Vamos lá, vamos ler do verso 13 de novo, já que passamos dessa partezinha. Do verso 13, vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, estava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim cobridor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus para que te contemplem. Olha para cá, percebe a situação que aconteceu com ele? Orgulhoso, achou que ele era bonitão, o melhor, o mais inteligente. Ele começou a fazer coisas que o Senhor Deus dizia para não fazer. Ele começou a ter atitudes que o Senhor Deus dizia que não deveria ser feito. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, por favor. Essas coisas são tão importantes saber e nós devemos ter elas como clareza diante de nós. Isaías, observe aqui, por favor, algo tremendo. Isaías capítulo 27, por favor. Observe a seriedade disso. Isaías 27. Quando ele começou a ter essas atitudes, como ele começou a ser chamado? O Senhor Deus teve que expulsá-lo do céu. Porque ele, além de não querer mudar como Deus pedia, ele começou também a fazer, sabe o quê? Te assuste agora. Chamar os outros anjos e tentar fazer os outros anjos pensarem igual a ele. Dizia, sabe de uma coisa? Presta atenção aqui, ó. Lúcifer começou a dizer assim, você quer saber de uma coisa? Deus fala que a gente está plugado nele, que a gente não tem vida própria. Eu não estou achando que é isso não, nunca nada morreu. Eu acho que não precisa disso tudo. Aí um outro anjo começou a falar, será? E aí começou a falar, quem sabe é mesmo? E começaram a achar, quem sabe se nós também não somos deuses, hein? Quem sabe? Ninguém nunca morreu. Você tem certeza que esse aí, Jesus, é filho dele? Quem sabe não é criado também? E começaram a ter esse tipo de dúvida. E ele começou a fazer um governo com alguns anjos para ele. Deus o chamou e falou, opa, isso está errado. E ainda disse assim, vem cá, Lúcifer, eu vou te provar que meu filho é Deus. Como? Chama todos os anjos do céu na minha presença, porque eu resolvi criar irmãos para vocês. E os anjos foram chamados na presença de Deus. Lúcifer estava lá no meio daqueles. E o Senhor Deus disse, olha, eu resolvi criar irmãos para vocês. Vocês vão ver eu criando. Vocês nunca viram a criação de vocês. Vocês sabem, né? Que anjo também precisa de fé. Como assim?
Um anjo viu a criação dele mesmo? Quando ele apareceu, Deus trouxe à existência os anjos tiveram que acreditar que eles foram criados. Sim ou não? Sim. Mas agora os anjos iam ver Deus criar. Então eles, uau, como é que vai ser isso? O Senhor vai criar outros igual a nós? Não, eu vou criar uma filial do céu, chamada terra. E nessa filial do céu, eu vou colocar estes irmãos de vocês. Só que eu vou criar eles meio diferente de vocês. Eu vou criar eles em 2 pedaços. Um deles eu vou chamar homem, outro eu vou chamar mulher. E quando eles se unirem, vai nascer mais um. E mais um. E mais um. Então o Senhor não vai criar um monte, milhares e milhares, não. Eu vou criar um par. E eles vão receber o meu poder para ter outros filhos. Meu poder vai passar por eles. Olha que coisa tremenda. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Enche o coração agora. Aí os anjos todos, uau, nós vamos ver a criação. Que coisa tremenda, nós vamos enxergar, nós vamos enxergar. E Lúcifer no meio disse assim, e ele vai me chamar para fazer isso. Ele vai chamar a mim, por quê? Ele entendeu que eu preciso de um lugar melhor aqui. E o Senhor Deus disse, quem eu escolhi para criar os irmãos de vocês é o meu filho Jesus. Amém. Nesta hora, todos os anjos se ajoelharam na frente de Jesus e disseram, digno és de criar porque tu és Deus. Amém. Nessa hora, Lúcifer ajoelhou, mas dentro do coração disse, nunca mais me ajoelho na sua presença. Se achou indignado, ele não merecia isso, ele pensava. Foi quem que criou o homem? Foi Deus, Pai ou Jesus? Jesus. Aonde está escrito isso na Bíblia? João capítulo 1. Corre lá em João. Vamos lá para ver se isso é verdade ou se é mentira. João capítulo 1. Lá no Novo Testamento, João. Depois você volta para Isaías 27. Tá? Já eu vou mostrar Isaías 27 como ele passou a ser chamado. Tá? João capítulo 1. Gente, tenta não conversar, queridos. Só oremos juntos. João capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tinha um tal de verbo que estava com Deus e que era Deus? Sim ou não? Sim. Quem era o verbo? Continua lendo, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. No princípio ele estava lá com Deus, sim ou não? Esse tal de verbo? Veja o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem fez tudo? O tal do verbo. Quem é o verbo? Verso 14. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha para cá, quem é o verbo? Jesus. Agora quer ver de novo na Bíblia onde diz que foi Jesus que criou? Colossenses. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Por favor, em nome de Jesus, o livro de Colossenses, capítulo 1. Agora você vai ver quem criou os anjos, quem criou as árvores, quem criou os mundos, quem criou as estrelas, quem criou o ser humano, tudo. Vamos ver quem criou? Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Se você acha Colossenses agora, vai encher o seu coração com uma coisa muito linda que está aqui. Acharam? Sim ou não? Sim. Colossenses 1, verso 12 em diante. É muito lindo o que vamos ler. Olha o que diz. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De quem está falando? De Jesus. Continua. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É sobre Jesus isso? Sim ou não? Continua. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha para cá, quem criou tudo? Jesus. Tá claro para você, sim ou não? Sim.
E então Jesus começou a obra da criação. Agora te assuste. Lúcifer disse, nunca mais eu me ajoelho. O que é que Deus fez? Chamou ele na presença e disse, filho, você vai ter que ser expulso daqui. Por que Deus não matou Lúcifer? Porque se ele tivesse, ele já tinha um monte de anjo agora. Um monte de anjo estava do lado dele. Se Deus tivesse matado Lúcifer, como vai exterminá-lo daqui uns dias? Presta atenção. Todos os anjos iam amar a Deus por medo. Deus falou, eu vou deixar você continuar o seu governo. Você pode vagar e encontrar um mundo para você morar. Aonde encontrar alguém que pensa como você, faça seu governo. O Senhor Deus veio aqui, criou o nosso mundo lindo e belo. Colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e deu a mesma lei que tinha no céu. Lúcifer veio aqui e enganou nosso primeiro pai, sim ou não? E ele se tornou o dono desse mundo. Se tornou o príncipe. Jesus não chama ele o dono, diz que ele é só o príncipe deste mundo. Quem é o rei deste mundo? E por que Lúcifer é o príncipe? Porque nós damos poder a ele. Quando nós fazemos uma coisa errada, nós estamos dizendo, você está certo. Aí, queridos, olha que coisa tremenda. Desde então, Lúcifer começou a morar aqui nesse planeta. E ele tem desenvolvido seu governo aqui. E o governo dele é tentar nos enganar para que nós não sigamos o que está aqui, gente. Então ele tenta fazer parecer. Quem é o ser que mais conhece a Bíblia no planeta? Ele! Então ele olha e pega um pedacinho da Bíblia e torce. E dá pra gente torcido. Ele não tem o claro está escrito. Não tem. Entende a seriedade do que eu estou dizendo? Para ele é um pedacinho. Lembra quando a tentação do deserto? Você está lembrado quando ele foi tentar Jesus? Sim ou não? Ele chegou para tentar Jesus. Jesus estava lá com fome, tinha passado 40 dias sem comer. Está lembrado? E ele chegou lá o quê? Dizendo, se tu és o Filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, venceu ele pelo que estava escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele disse assim, então ó, eu vou te levar assim, olha bem. Queria porque queria que ele não só agora não dependesse de Deus, como agora dependesse muito de Deus. Te joga daqui, para baixo desses penhascos. Porque a Bíblia está escrito, aí ele agora usou a Bíblia, que Deus vai arrumar uns anjos para vir segurar você. Ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uau! Jesus vencia, ele usava a Bíblia, Lúcifer usava a Bíblia até com Jesus, para tentar enganar Jesus, para tentar fazer com que Jesus caísse. Jesus usou a própria Bíblia para mostrar. Não é bem assim que está escrito, não. Queridos, o grande problema da humanidade é, ao invés de estudar o que está na Bíblia, seguir o que as pessoas dizem. Nos 3 primeiros capítulos está escrito exatamente como o pecado entrou. Nos 3 últimos, como vai sair o pecado do mundo. Mas aqui dentro está toda a instrução de como nós devemos fazer para viver da forma correta e para a única maneira de sermos aceitos por Deus. Não pense que Deus vai nos aceitar menos do que aquilo que Ele deixou escrito. Amém. Você pode estar sentado aí dizendo assim para mim, mas Maísa, meus líderes não me falaram. Os líderes não são culpados disso, você sabe ler. Você poderia ter ido buscar. Por que eu passei o final de semana dizendo, não faça alguma coisa porque está no livro de moda. Sua roupa não pode ser escolhida porque alguém fez na novela. Você tem outra estirpe, você está num outro degrau. Você pertence a outro povo. A tua lei é outra, é uma que não muda, que não precisa de ajuste. Você pertence ao Deus eterno, por isso a palavra de Deus é que te dirige. Sim ou não? E esta é a diferença entre o que serve Deus e o que não serve. O Senhor Deus passou a chamá-lo de o grande dragão.
A serpente, a antiga serpente, Satanás. Olha que terrível. Ele é o arqui-inimigo. Satanás odeia até ele mesmo, irmãos. Ele não consegue amar ninguém. Se ele pudesse, ele matava os anjos dele tudo, de tanta raiva que ele tem. Ele não tem nem amizade com os anjos dele. Eles só estão juntos por cumplicidade. Como assim? Presta atenção que eu vou lhe dizer. A amizade é uma coisa que só existe entre os bons. Entre os maus, existe a cumplicidade. Eles são cúmplices uns dos outros. Mas o Senhor Jesus, quando o homem pecou, veio resolver o problema do homem. O homem fez a mesma coisa que Lúcifer. Desobedeceu a Deus, sim ou não? E então Jesus veio e falou assim para Adão: Adão, meu filho, eu tenho algo para te dizer. Você se desplugou de mim, mas eu quero plugar de novo. Para plugar agora, você vai morrer, mas eu quero dar minha vida, fazer uma troca. Pego a sua morte e vou ficar para mim. E você recebe a minha vida. Você aceita, Adão? Isso é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a troca. Trocar nossa vida com a vida dele. Aí você passa a viver a vida dele. E ele aceita a tua miséria. E o que é viver a vida de Jesus? Seguir os passos dele. Ver o que ele fez. Andar como ele andou. Sim ou não? Sim. Andar como ele andou. E você só sabe disso se você buscar essas situações. Queridos, daqui uns dias algo muito sério vai acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24.